Irmãos, nessa madrugada nós falamos sobre essa pregação. A gente deve ter começado a falar sobre essa pregação lá para 1h pouca da manhã, foi acabar umas 5h pouca da tarde. Mas não temos esse tempo todo agora. Hã? 5 da manhã, desculpa. O sono já tá bagunçando. Irmãos, Salmo 127, versículo 1 e 2. Como que vocês se sentiram dando ou recebendo alguma coisa? Irmãos, dar é melhor do que receber. Dar é melhor que receber. Mas o Senhor ainda abençoa quem dá. Vamos ao texto? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar a casa não tem a ver somente em construção física. Aqui é algo mais profundo. É a construção do seu lar, a construção da sua família, o cuidado com os seus. Se o alicerce não estiver no Senhor, todo o teu esforço é em vão. Se o alicerce da sua casa, da sua família não for Deus, tudo o que você possa vir a fazer é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não importa o quanto você se preocupe com a sua segurança, se o Senhor não estiver te guardando, é em vão. É em vão. Não tem polícia, não tem forças armadas, não tem você se fortalecer na sua casa. Se o Senhor não estiver guardando, é em vão qualquer que seja a atitude. O texto continua. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que vocês conseguiram com tanto esforço. Acordar cedo não é ruim. E se você entender o contexto aqui mais rural, que é o contexto do texto, quanto mais cedo você acorda, mais você tem de tempo para produzir. Então, acordar de madrugada para trabalhar não é ruim. Dormir tarde, porque você ainda está se dedicando ao trabalho, também não é ruim. Desfrutar do que o seu trabalho te proporciona, que é o pão, também não é ruim. Mas qual é a questão aqui, irmãos? Quando o propósito é o trabalho, e você acha que para conseguir o seu pão, você tem que se esforçar muito, muito e muito, esquece que Deus, que é o final do versículo 2, Deus dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo, enquanto dormem. Aqui envolve confiança, aonde você não vai produzir tanto quanto outros para poder se dedicar um dia ao Senhor. Aonde você vai abrir mão do seu trabalho, aonde você vai abrir mão do seu negócio, aonde você vai parar tudo para se dedicar ao Senhor. Precisa de confiança. Aqui também não é um chamado a você ser preguiçoso. Se Deus dá enquanto tu dorme, então eu vou ficar só dormindo e Deus vai ficar me dando. Tá? Porque Salomão já falou, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Talvez você seja uma sanguessuga, só quer. Não é isso. É confiança. É confiança. Que eu não vou abrir o meu negócio e mesmo assim o Senhor vai me dar proporcional. É que eu não vou trabalhar e eu ganho diária e vou me dedicar um dia ao Senhor e o Senhor vai me
me abençoar, porque Ele não precisa do meu trabalho para me abençoar. E quando eu coloco que tudo que eu tenho vem dEle, e sem Ele nada eu posso ter, irmãos, aqui é a chave para sermos abençoados. O Senhor está em tudo que você faz? O Senhor está em tudo que você faz? Ou você confia na sua força? Você está confiando no seu intelecto? Você está confiando que se você ficar mais e mais tempo trabalhando, você vai ter mais? É isso que você confia? Ou você confia em Deus? Vamos mais um texto? Deuteronômios, capítulo 8, o versículo 17 e o 18. O último livro do Pentateuco, capítulo 8, versículo 17 e 18, vai dizer assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. No dia que você confiar na sua força, você já caiu. No dia que você confiar na sua força, o Senhor não está no seu lar, o Senhor não está no seu negócio, o Senhor não está na sua segurança. É em vão tudo o que você faz. É vão tudo o que você faz. Eu posso até estar ganhando mais, mas, irmãos, você está me afastando de Deus. Está me tirando tudo. Qual é o teu sustento? É o Senhor? São as palavras que saem da boca de Deus, ou o pão que você come agora e amanhã você vai precisar de novo? Jejum serve para isso. É muito pouco tempo que fazemos de jejum, mas para quem não está acostumado, é muita coisa. Quanto mais tempo você vai ficando, mais sabor você vai sentindo nas coisas. Mais o seu paladar vai ficando aguçado. E até você consegue distinguir a diferença do sabor de uma água para outra. E isso tem que trazer para nós alguma coisa, irmãos. Sentir a presença de Deus, perceber a presença do Senhor, até nos detalhes, que nós não percebemos mais. Você já comeu um doce, certo? Todo mundo aqui já comeu doce na sua vida. Logo depois que você comeu um doce, você bebe algo que é doce também. Como que fica o sabor? Sem sabor. Parece que aquele suco, aquele refrigerante, não tem mais açúcar. Por quê? Porque você já está com seu paladar comprometido. As frutas são doces. E aí você pega a salada de fruta e faz o quê? Derrama o quê sobre ela? Leite condensado. Oh, que maravilha. O leite condensado sobressai sobre o sabor e o próprio açúcar de todas as frutas. Assim é a nossa caminhada com Deus. Às vezes a nossa religiosidade, às vezes o nosso tempo de igreja, às vezes as coisas começam a tirar o sabor de Deus da nossa vida. Porque nós estamos intoxicados, nós estamos cheios desse açúcar que vai tirando, vai disfarçando a presença do Senhor. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nos dedicamos a Deus, mais iremos perceber e desfrutar do sabor da sua presença, de estar com Ele todos os dias da nossa vida, de poder sentir e perceber o Senhor até em situações que antes nós não percebíamos o agir de Deus na nossa vida. E o texto de Salmo diz que estamos dormindo e o Senhor está nos abençoando. Nós esquecemos, acordamos de manhã como fosse natural. Esquecemos de agradecer a dádiva da vida, um dia.
Vai amanhecer, mas você não vai acordar. Agradeça ao Senhor o dia de hoje que Ele tem te dado. Só que, quanto você tem dado importância ao poder dos seus braços? E você vai empenhar força, você vai empenhar dedicação e George, o que acontece? O carro quebra. Dá um curto na sua casa. Você perde coisas. Mas se eu confio no Senhor, eu vou ser abençoado. Eu vou perder. E o Senhor vai me dar dinheiro para consertar ou vai mandar pessoas para me abençoar. Mas o Senhor não desampara os seus. E talvez sejam alertas para ver aonde está a sua confiança. Mas o carro quebra. As coisas se vão. E nós murmuramos. E poderíamos levar isso em outra situação. Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade de ver o agir maravilhoso do Senhor nessa situação. Não tem dinheiro. E o Senhor sabe o quanto eu preciso dessas coisas. E experimente o Senhor agindo na sua vida, fazendo o extraordinário acontecer. Você que deu hoje, seja mais sensível e não espere um momento como esse para você doar alguma coisa. Que você seja sensível à voz de Deus e mande provisão para quem precisa. Isso mostra que você confia no Senhor e que o seu dinheiro não é seu, é de Deus. É de Deus. E se é de Deus, o Senhor usa como Ele quiser. Faço uma pergunta a você. Qual a vontade que tem que ser atendida? Qual a vontade que tem que ser realizada? A sua ou a de Deus? Qual é a vontade? Logicamente você vai falar de Deus. Por que você não ora para o Senhor te dar direção para você tomar as suas escolhas? Normalmente nós já tomamos a escolha e vamos no caminho e orando, Senhor, vai me abençoando, Pai. Senhor, vai abrindo as portas, porque é isso aqui que eu quero. Mas quem disse que é isso que o Senhor quer para você? Lá no trabalho, na minha sessão, nós vamos fazer, na quarta-feira, se Deus permitir, comidas típicas da festa junina. Aí eu fui lá e botei caldo verde. Falei, vou bater a batata no liquidificador ali, depois de cozida. Poliana já vai comprar a couve cortada. Poliana começa a mandar mensagem, ó, não tem couve aqui onde cortada não tenho tempo para cortar, e não sei o quê. Aí eu mandei um áudio para ela, eu liguei e falei assim, Poliana, o que você quer que eu queira? Tem aqui, ó, falei para ela, ainda tem aqui, ó, canjica, tem cachorro quente. Ela, cachorro quente. Da mesma forma com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? O que o Senhor quer que eu queira? Essa é a oração que a gente deveria fazer. A gente começa a tomar decisões e acha que Deus agora tem a obrigação de vir nos abençoando no caminho que nós escolhemos. E esse caminho que nós escolhemos provavelmente não vai ser o caminho que Deus quer para nós. Tiago, capítulo 4, um texto conhecido, versículo de 13 a 15, vai dizer assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que é a sua vida para você dizer o que você vai fazer amanhã? Você
mesmo tendo a sabedoria de Salomão, não consegue acrescentar um côvado no curso da sua vida. Os dias vão chegar. E um dia, o seu número vai ser chamado. E você vai se apresentar diante de Deus. Para a salvação ou para a condenação. Os seus dias vão acabar. Normalmente nós pensamos, vou envelhecer, vou ficar velhinho, vou morrer com muito tempo de vida, de causas naturais ainda. Mas quem disse que hoje não é o seu último dia? E Deus está falando assim, diante dos teus planos, tolo, hoje mesmo a sua vida será tirada. Precisamos refletir sobre essas coisas, irmãos. Precisamos confiar no Senhor. Aonde o Senhor tem nos levado? Filipe estava em Samaria, promovendo um avivamento. As pessoas estavam se convertendo, o Espírito Santo estava sendo derramado, os apóstolos foram chamados, estavam lá com ele. E em meio àquele fogo de Deus acontecendo, simplesmente Deus tira Filipe de Samaria, do meio do avivamento, do meio talvez do lugar que ele queria estar, vendo o mover de Deus, vidas sendo salvas. Filipe sai daí e vai para aquela estrada deserta. E Filipe obedeceu. Ele sai de um ambiente de fervor espiritual, de estar vendo com seus olhos o agir de Deus, e vai para um lugar, simplesmente por obediência, no meio de uma rua. Só que naquela rua, pouco tempo depois, passa uma carruagem. Um homem lendo o livro de Isaías, não entendendo o que estava sendo lido. Filipe vai atrás daquela carruagem, começa a falar com o homem, ensina. Aquele homem é batizado. É um eunuco da Etiópia. Não tem na Bíblia, mas nas histórias da igreja, diz que aquele homem leva o conhecimento de Cristo para a Etiópia. E a Etiópia, que já tinha uma certa tendência para o judaísmo, agora começa a acreditar em Cristo. Um homem levou o evangelho para toda uma nação. Mas Filipe não sabia que isso ia acontecer. Filipe só está vendo Deus tirando ele de um lugar muito bom e levando ele para o meio do nada. Para falar para um único homem. Você não sabe o que Deus está fazendo através de você. Você só precisa confiar no Senhor. Acreditar no Senhor. Acreditar na provisão de Deus. Acreditar que Ele te abençoa. Acreditar que você precisa descansar nele. E não é pela força, pelas suas forças, que você vai conquistar alguma coisa. Você não vai conquistar nem riqueza. Você não vai conquistar bênçãos. Você não vai conquistar milagres pela tua força. Embora você possa até estar vendo. Embora você possa até estar promovendo, expulsando demônios, curas acontecendo através da sua vida, e você também não conhece a Cristo. E será colocado de lado no último dia. Gênesis 26, do 1 ao 6, depois vamos pular para o 12 e 13. Vai dizer, vai mostrar aqui para nós uma história de confiança. No tempo de Isaac, veio uma grande fome, uma crise financeira terrível, aonde ele morava. Estava assolando aquela terra. E vem a palavra de Deus a Isaac. No versículo 1 de Gênesis 26, vai dizer assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu vou lhe indicar. O Egito não estava passando pela mesma crise que estava acontecendo nas terras de Isaac. A ideia dele era ir ao Egito. Mas Deus fala para ele: você não vai para o Egito. Não vai para o Egito. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Estão conseguindo captar? Está tendo fome, crise financeira. E Deus fala assim: não vai aonde teus olhos estão mandando.
vai para onde eu vou te mandar, aonde eu vou te enviar. Versículo 3. Além de você ir para essa terra que eu vou te mostrar, habita nela. E eu serei com você e o abençoarei. Já tem aqui um propósito para ele ser abençoado. Que se ele quebrar esse propósito, se ele quebrar essa direção de Deus, ele não seria abençoado. Para Deus estar com ele e ele ser abençoado, ele precisaria fazer o quê? Ir para a terra que Deus está mandando e habitar nessa terra. Se ele fosse para o Egito, se fosse possível, ele não desfrutaria da presença de Deus, nem da bênção de Deus. E aí o texto vai continuar. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac obedeceu. Isaac obedeceu, ficou na terra da fome, no meio da crise. Versículo 12. Dá um pulo. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, o mesmo ano da fome, o mesmo ano da crise, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. O Senhor te abençoa até no meio da crise. A crise é para o mundo. Se você obedecer a Deus, o Senhor te faz prosperar. Se for da vontade dEle. Se você estiver alinhado com os propósitos do Senhor, você não precisa estar na terra da bênção. A bênção vai contigo. Lembram do salmo que eu falei com vocês? Você carrega os rios de água viva. Você já tem tudo o que precisa. Se o Senhor agora vai dar dinheiro ou não, é com Ele. Talvez o Senhor não queira a prosperidade financeira para mim, mas quer que eu vá morrer por causa do Evangelho. Então é lá que você vai servir o Senhor. Não queira também o que Deus está fazendo para o outro. Deus tem um propósito para cada um de nós. Faço a pergunta de outra forma. É você e Deus ou é Deus e você? Como é a sua vida? É você e Deus ou é Deus e você? Tem diferença. Porque se sou eu e Deus, Deus como fosse aquele que está ali só para me abençoar, Ele vai me seguindo para onde eu quero ir. Mas se é Deus e eu que vou seguindo aonde Deus está. Se Ele está me mandando, eu vou. Pô, mas você tem que largar Samaria com tudo acontecendo? Não importa, eu vou. É um nível de confiança muito grande, irmãos. Muito grande. Eu falo isso com a Poliana de vez em quando e falo isso já há alguns anos, antes até de entrar para o seminário. Falei, Poliana, e se Deus pedir para eu largar o trabalho? Talvez a Poliana pense assim, não é Deus não, isso aí deve ser o diabo que está... É um nível, nesse estilo, de você largar aquilo que você já está seguro, que você já conhece, e ir para onde Deus está mandando, sem garantias aparentes, somente na confiança. É isso que os heróis da fé fizeram. Garante. Mas você confiar que é a grande questão. Porque você não está vendo. A gente é muito difícil acreditar em mudanças, porque a gente vai ter que se movimentar. E Deus às vezes pode estar sendo claro conosco. A gente não quer ouvir. Consegue compreender o nível do que os heróis da fé passaram?
É você sair daquilo que você está bem para ir para o desconhecido. E continuar confiando no Senhor. Lucas capítulo 3, versículo 14. João Batista estava ali, as pessoas se convertendo, e alguns soldados apareceram e falaram assim: quanto nós? Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. 3 advertências. Por que essas advertências, irmãos? Porque às vezes queremos ganhar de maneira fraudulenta, queremos ganhar roubando de Deus. E eu não estou falando de dízimo, estou falando do teu tempo. Eu trabalho, não tenho tempo para Deus. E nós começamos a transformar bênçãos em maldições. Agora eu tenho um filho, eu não posso. Agora eu tenho um trabalho, eu não posso. Agora eu casei, eu não posso. Agora eu comprei um terreno, eu não posso. E você vai dando desculpas pelas bênçãos que você recebeu. Você vai se afastando de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Esses homens, eles tinham que deixar de ser prepotentes, abaixar os seus narizes. Tinham que parar de aceitar denúncias falsas. Tinham que se contentar com o seu salário, não aceitar suborno. Irmãos, Deus não tem compromisso nenhum contigo. Não tem compromisso nenhum em te abençoar, enquanto você está fazendo aquilo que Ele já proibiu. Ele não tem compromisso nenhum com isso. Vocês lembram de Gadara? Uma região dentro da Decápolis. O Senhor Jesus estava indo para lá, tem uma grande tempestade, Ele acalma a tempestade. Os ventos. Chega na cidade, encontra um homem no meio dos sepulcros, andava nu, endemoniado, com uma legião de demônios, que eram muitos demônios. Ele era acorrentado e ele quebrava as correntes. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Vocês lembram dessa história? Lembra? Lembra o que aconteceu com esse homem? Ele foi liberto. Mas antes de ser liberto, os demônios têm uma conversa com Jesus. Falam: nos permite entrar naquela junta de porcos? O Senhor ali podia não permitir. Hoje, talvez, estão lendo esse texto falando: o Senhor não gosta dos animais. Porque os animais hoje são mais queridos que os seres humanos. O Senhor permite eles entrarem nos porcos. Aqueles porcos correm, se precipitam e morrem. Mas porco era permitido para o judeu? Mas naquela região haviam judeus negociando com os porcos. O Senhor, numa única tacada, Ele converte um homem, o liberta e acaba com o meio financeiro ilícito. E aquele homem queria: Senhor, deixa eu ir contigo. Aquele homem estava apaixonado pelo Senhor, foi liberto. E Jesus não deixou ele ir com ele. Você volta para tua casa, fala com teus parentes. E Jesus, quando volta lá no futuro, aquela cidade tem uma multidão para ouvir Jesus. Agora ela estava preparada. Às vezes o Senhor tem que tirar de você negócios fraudulentos. Tem que tirar de você coisas que estão te afastando dele, porque você está permitindo. E você está orando: Senhor, abençoa. Senhor, abençoa, porque eu estou mentindo aqui no imposto de renda, não deixa a Receita pegar. Senhor, me abençoa. Me abençoa, eu estou furtando algumas coisas ali, mas não deixa pegar. No gato. Senhor, aquele gatinho que eu fiz lá na água, na luz. Não... Sem fio 1, isso. Voltamos. Irmãos, eu já vi crente
achando carteira no ônibus. Vi não, desculpa. Ouvi o relato. Achou uma carteira no ônibus, com dinheiro. Pegou o dinheiro, pegou a carteira. Quando ele soltou lá no ponto final, sobe o dono da carteira, procurando ali. E aquele homem falou: Deus tirou do incrédulo para dar para mim. Não se manifestou que estava com dinheiro e ficou com aquilo. Isso é forma de Deus abençoar? Sim, a Bíblia diz que Deus vai tirar dos injustos para dar para os justos. Isso está acontecendo, isso vai acontecendo. Deus vai tirando o negócio de um e vai dando para o outro. Vai tirando os talentos que deu para um e vai colocando para o outro. Mas não é dessa maneira. Deus não tem compromisso nenhum com aquelas coisas que Ele já proibiu. E nós sabemos que é proibido e vamos querendo que Deus nos abençoe e reclamamos. Se pega o gato da luz, se vem a multa, a gente reclama. Reclama. Irmãos, se você abrir sua Bíblia, não vamos ler agora, mas marca o texto, leia com calma. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E ali você vai aprender o que você precisa fazer para ser abençoado. O que você precisa fazer para ser abençoado. E aí, qual é o resumo? O que eu preciso fazer para receber a bênção de Deus? Se você ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos de Deus, Deus vai te abençoar. Se você ouvir a voz de Deus e você guardar os mandamentos de Deus, eu estou trazendo um resumo, depois você leia do 1 ao 14. Deus vai te abençoar. Então, para Deus me abençoar, eu preciso fazer algumas coisas. Preciso obedecer, preciso ouvir. Só que hoje as coisas estão muito erradas. Muito erradas, irmãos. Sabe por quê? A ordem obedeça para ser abençoado. Hoje nós queremos ser abençoados para talvez obedecer. Fazemos isso na prática. Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Ou senão a gente joga, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou precisando disso. Será que está fazendo de coração? Será que você está obedecendo? Você pode fazer até coisa boa com falta de caráter. Você vem aqui, deposita seu dízimo e sua oferta e aquilo pesa no teu coração. Irmãos, você não está dizimando para Deus. Você não está ofertando para Deus. O dinheiro vai entrar, vai ser usado e que seja bem usado. Mas se diante de Deus não fez nada. Porque se o teu coração pesa, é porque o dinheiro que você está colocando ali não é de Deus, é seu. Porque o bem que você tem é seu, não é de Deus. No dia que você entender que tudo que você possui vem de Deus, a tua carteira abre. Teu bolso, o escorpião morre. Porque Deus vai te abençoar. Nós temos que alcançar propósitos, mas que sejam os propósitos de Deus e não nosso. Propósito de Deus. Pare de se comparar com o outro. Deus tem um plano para você específico, personalizado. Não queira o que o outro tem, porque você talvez não vai querer pagar o preço que o outro está pagando ou já pagou. Deus tem algo contigo. Viva o que Ele tem para você. Confia nele. Não se compare com ninguém. E se você quer comparar, se compare com proximidade com Deus, intimidade com Deus, que você queira mais e mais no Senhor. Mas não queira o que o outro tem. Além de ser feio, é você mostrar para Deus que você não confia nele. O Senhor tem algo para você, específico,
confia nele. Ouça a voz do Senhor, vai caminhando. Isso eu estou falando em todas as áreas. Você acha que o relacionamento do outro é melhor do que o seu. Você acha que o emprego do outro é melhor do que o seu. Você acha que o carro do outro é melhor do que o seu. Viva. Talvez o casamento do outro é melhor do que o seu, porque ele está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, antes até de estar namorando. E você simplesmente escolhe qualquer um para casar. E aí, o nosso compromisso no casamento é até que a morte nos separe. Se você escolher errado, irmãos, não ora para a mulher morrer, não. Não ora para o homem morrer, não. A culpa é sua. Fique com a consequência. Isso é confiar no propósito de Deus. Agora, se o propósito é nosso, a gente vai cometendo uns problemas no meio do caminho. Aí segura a marimba. Não é isso, Igor? Irmãos, vocês lembram de Abraão? Abraão, homem de fé. Ninguém tem dúvidas. É o pai da fé. Abraão vivia no meio de deuses. O seu pai era sacerdote de deuses. Abraão ouve a voz de Deus. Sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedece, mas não obedece por completo. Ele leva o seu sobrinho. Ele leva com ele Ló. Chega um momento que eles têm que se separar. Ele tem a promessa que toda aquela terra seria dele, mas nesse momento ele fala, Ló, para onde você escolher, você vai para um lado, eu vou para o lado oposto. Ló escolheu a melhor parte da época. Ele vai lá para a terra de Sodoma e Gomorra. Mal sabia ele que era um problema muito grande. Mas Abraão poderia ter perdido parte da sua bênção, porque ele não obedeceu por completo. Mais à frente, Abraão tem Isaac. Isaac começa a crescer e Deus começa a falar com Abraão. Abraão, esse teu filho, o teu amado filho, o filho da tua velhice, o filho que você ama, e começa a dar vários adjetivos. Pega esse garoto, leva para um monte tal e sacrifica para mim. Cara, parece que Deus queria que Abraão negasse a fé. Que ele começa a trazer sentimentos que Abraão sentia por Isaac. Mas agora, Abraão está numa situação, eu confio em Deus. Ele prometeu, eu estou caminhando com ele até agora, eu já vi tanta coisa que ele fez. O que ele vai fazer? Não importa. Mas se ele pediu, eu vou dar. Agora, se ele vai ressuscitar Isaac, se depois Isaac vai nascer de novo, o que Deus vai fazer não importa. Eu sei que Deus sabe o que está querendo. E ali o texto, mais à frente no Novo Testamento, fala que Deus revelou para ele o Evangelho. Jesus fala que Abraão viu os seus dias. E aí Isaac pergunta, está aqui a madeira, está aqui o cutelo, está aqui as coisas aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão fala assim, Deus proverá um cordeiro para si. A gente vai caminhando no texto, a gente acha que o cordeiro é aquele que estava lá preso, no meio das árvores. Não, Jesus, irmãos. Jesus. E a questão foi tão séria, que o anjo teve que gritar com Abraão, para ele não sacrificar Isaac. Tamanho era o nível de confiança que ele tinha no seu Deus. Confia no Senhor. Se você tiver que abrir mão de um emprego, abra mão desse emprego. Se esse emprego consome tempo teu com Deus, o seu negócio, o seu empreendimento, o que seja, lança fora. Porque nada pode estar entre você e a comunhão com Deus. E aí, o que eu vou fazer? Não sei. Mas Deus mandou descansar nele. Então eu vou descansar nele. Vou arrumar outra coisa. Paga menos. Mas vou ter mais tempo com Deus. Talvez paga menos, mas vou ter menos doença. Eu vou gastar menos dinheiro com remédio.
eu vou gastar menos dinheiro com problemas psicológicos, psiquiátricos, e vai sobrar mais. A gente não faz essas contas. A gente só olha a parte financeira e fica cego. Irmãos, Pedro confiou em Jesus. Pedro ficou uma noite toda pescando e não conseguiu nada. Lembra da história? Nada. Aí chega um pregador, Jesus, já tinha conversado com ele antes. Pedro, deixa eu usar seu barco para pregar aqui. Vem um cara cansado, da noite toda de trabalho, frustrado que não conseguiu nada. Deixa Jesus subir no barco, Jesus começa a pregar. Dado depois de um tempo, Jesus fala assim, Pedro, vamos ali pescar? Joga a rede no lado direito. Cara, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro. Talvez ele estava resmungando, reclamando, coisa que talvez eu faria, você faria. Eu sou pescador, não está nem na hora de pescar. E ele fala uma frase assim, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar. E a gente de vez em quando tem que fazer isso, Senhor. É a tua palavra que mandou, foi o Senhor que me mandou fazer isso. Por isso eu vou me entregar. E ele faz a maior pesca, talvez, da sua vida. Enche aquele barco, enche outro barco, quase os dois barcos afundam. Porque ele confiou no Senhor e a pesca aconteceu fora de hora, fora de época, pelo lugar errado. Mas se Deus está no negócio, vai prosperar. Vai dar certo. Vai acontecer, irmãos. E aí nós devemos nos preocupar então com isso, em não ser avarento com nada que o Senhor tem nos dado. Não ter avareza no nosso coração. Se o traficante se converter, ele pode continuar sendo traficante? Se a prostituta se converte. Se o 171 se converte, ele continuará fazendo as suas pilantragens? Sim ou não? Não. Mas por que você que está roubando o tempo de Deus? Por que você que está roubando o dízimo e oferta? Por que você que não está tendo compromisso com o Senhor não muda? É só o de fora que precisa? Esses seus pecados que são internos, que só você sabe, não precisa de mudança? Não precisa confiar no Senhor e se adequar ao reino de Deus? E aí? Irmãos, ter dinheiro não é pecado. O dinheiro não é a fonte de todos os males, como falo. Vamos para o texto. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Você vai entender que não é ter dinheiro que é o problema, é amar o dinheiro. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Querer ser rico não é ruim, mas você tem que estar ciente que você vai passar por vários problemas, tentações, armadilhas. Você vai ser levado a ter desejos nocivos ao Senhor. Desejos nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. Você não precisa nem ter muito para amar o dinheiro. Você ama tanto dinheiro que você para de vir para a igreja para conseguir mais dinheiro. Não é você que possui o dinheiro, é o dinheiro que te possui. Isso é avareza. Outra questão de avareza, irmãos, que eu quero caminhar com vocês muitos começaram a falar na igreja que você precisa pedir a Deus somente o necessário. Senhor, me dá somente o necessário. Senhor, me dá somente o necessário. Sabe o que esse pedido mostra entre nós? Que você é egoísta.
Se você pede só o necessário para você, você é egoísta. Por quê? Porque Deus não mandou e nunca falou para você ter somente para você. Você precisa de mais para poder abençoar. Eu quero mais do que somente para mim, para eu poder dar, para eu poder presentear, para eu poder abençoar outros. Mas se eu quero só o que me serve, só o pão de hoje, e mais nada, eu estou sendo egoísta. Estou deixando de abençoar alguém. E isso acontece, irmãos, porque você está com o coração nos seus bens. O Salmo 62:10 vai dizer: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. E hoje, talvez muito mais do que antes, você não precisa nem da riqueza. Qualquer dinheirinho, você já bota o coração ali. Estamos aqui para fazer o que Deus quer. Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Deus nos abençoa para abençoarmos. E olha o texto de Efésios 4:28. Efésios 4:28 vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Se o texto parasse aqui, nós entenderíamos por completo. Aquele que rouba, não rouba mais. Agora, começa a trabalhar e faça o que é bom. Para quê? Eu preciso trabalhar e fazer o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com o necessitado. O cara que rouba, ele é avarento. Ele quer as coisas tanto para ele que ele quer até o que é do outro. E agora fala assim, além de você não roubar, vai trabalhar e vai dar para alguém alguma coisa. Esse texto parece que não tem lógica. Era não só para ele parar de roubar e começar a trabalhar, não. É trabalhar para você poder ajudar quem precisa. Do seu trabalho, o que você tira para quem precisa? O que você tem feito para o necessitado? Aí eu preciso ir com você em Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e o Senhor lhe retribuirá o benefício. Aqui ainda tem uma garantia, se você dá para o pobre, o Senhor vai continuar te abençoando. Então, irmãos, chegamos aqui a uma compreensão que a vida do crente, a vida do cristão é como um rio. A água vem, a água vai. A bênção vem e a bênção vai, abençoando. Tem um fluxo contínuo. Deus vai te abençoando e você vai abençoando o outro. Deus vai te dando e você vai dando para o próximo. As coisas chegam na tua mão e você não considera que nada como sendo seu próprio. Você compartilha. No dia que você virar uma represa, a bênção vem, ela não vai. Tenha certeza que o Senhor vai cortar. O Senhor vai cortar. Ou essa represa vai quebrar na tua frente. Você foi feito para receber bênçãos e abençoar o outro. Mas eu tenho pouco. Ore para Deus te dar mais. Gasta menos, para você ter mais para que possa ajudar os outros. Quem fez o curso de finanças, eu fiquei aqui um dia inteiro falando que você tem que gastar menos do que ganha. Gastar menos do que ganha, ainda falei mais. Aqueles que vão dar ofertas verdadeiras são aqueles que guardam dinheiro. Porque eles gastam menos do que ganham, sobra, e agora ele pode dar de todo o coração, sem o peso. Porque se não sobra, e você vai aqui e pega para dar uma oferta,
aquilo vai fazer falta, aquilo vai pesar no teu coração, em algum momento você vai se queixar que deu. Então, não é o quanto eu ganho, é quanto eu gasto. Que aí vai sobrar para eu guardar. Se eu ganho R$100, eu não posso gastar R$100. E com cartão de crédito nós gastamos 200. Vai parcelar em 10. Vai parcelar em 12. Aí no final você está com parcelas maior do que o que você ganha. Já aconteceu comigo. Irmãos, abram os seus olhos. Você tem que ser esse rio que recebe de Deus e deixa fluir, continuar o seu trajeto. Abençoe o próximo. Gasta menos. Gasta menos. Para você poder dar. Pô, mas eu vou deixar de comer onde eu quero, eu vou deixar de sair para onde eu quero. Vai. Porque para você poder abençoar os outros e fazer a palavra de Deus se cumprir na sua vida. É isso. Essa é a parte prática de tudo que eu falei com vocês hoje. Abra a mão de empregos, abra a mão de negócios, abra a mão daquilo que te afasta de Deus, confia no Senhor na tua família, confia no Senhor para as tuas finanças. E aí, para encerrarmos, irmãos, 2 Coríntios 9:10. Antes vai começar a falar ali, esse texto de Coríntios 9, que você tem que dar aquilo que você colocou no seu coração. Sem avareza, sem constrangimento. Aí chega o versículo 10. E fala assim para nós. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Tem duas coisas que Deus dá. Ele dá semente para quem semeia. E pão para te alimentar. Semente serve para quê? Para ser plantada. E o pão, o fruto, para você se alimentar. Deus tem dado semente na nossa mão, todos os dias, para você plantar na vida de outras pessoas. E quando essas sementes germinarem na vida dos outros, vai vir frutos também para você. Pessoas que você ajudou, que no futuro vão te ajudar. Ou vão ajudar um familiar seu. Pessoas que vão crescer financeiramente, que vão ser donos de negócios, vão ser empresários e um dia vão abençoar a igreja que você está. Vão abençoar onde você vive. Sementes são feitas para serem plantadas. Mas se você segurar essa semente, aquela árvore em potencial nunca vai germinar. E o pão um dia vai cessar. Porque não vai ter demais de onde ele vir. Confia no Senhor, irmãos. Ele dá semente para quem semeia, pão para alimento. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Quanto mais você plantar, porque é para quem semeia, mais semente vem. E você planta, mais semente vem. E uma hora vai vir as colheitas. Você vai fazer por interesse? Não, longe disso. Mas as colheitas são garantias que nós temos. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos encerrar esse primeiro momento? Prosperidade, então, não é o quanto você ganha, mas o quanto chega para você e você deixa ir para abençoar os outros. Prosperidade é como o rio. Entra a bênção e sai bênção. Eu quero que você lembre de algo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E agora, vamos tirar do nível de nação. Você só vai ser feliz quando Deus for o Senhor da sua vida. Quando Deus for o Senhor de toda a sua vida. Isso envolve família, isso envolve segurança, isso envolve trabalho, finanças e tudo que a sua vida é. Você só vai ser feliz quando Deus for o seu Senhor.
Não seja um cristão somente de aparência ou de nome. Não se garanta no tempo que você tem de igreja. Não se garanta. Deus tem que ser o seu Senhor. Em todas as áreas. Amém? Amém? Irmãos, vamos orar agora. Vou dar um intervalo para você sair no banheiro. A equipe de louvor se posicionar. Intervalo curto, de 5 a 10 minutos. Quando começarem a ouvir a música, vocês voltam. Não fica muito lá atrás, não. Para vocês não ficarem no cheiro, aquele negócio se aguçando, a barriga roncar. Vai, faz o que tem que fazer e volta. Tá bom? Vamos orar, irmãos. Uma oração voluntária, em nome de Jesus.